livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2. Versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Porque dois males cometeu o meu povo. Me deixaram e cavaram cisternas rotas. Tome teu assento, se acomode. Não sei se alguém aqui já viu, já assistiu, eu já assisti 2 vezes, um documentário que tem na Netflix, que é o Dilema das Redes. E dentre tantas informações que são passadas ali, uma é que existe uma inteligência artificial por trás das redes que nos mantém presos a elas. E uma das coisas é lançando informações. São lançadas informações, algumas verídicas, outras não, é só para fomentar movimento e movimentar as redes sociais. Então tem muitas datas que eu nem sabia da existência e volta e meia aparece. Hoje é o dia disso, hoje é o dia daquilo, hoje é o dia daquele outro. Dia de pastor mesmo, acho que tem uns 3 dias por ano. Fora as outras datas. E algumas são verídicas, outras não, outras são colocadas ali só para levantar, só para movimentar. Aí quando lança uma data, hoje é dia de, a pessoa se questiona, mas será que é mesmo? Nunca ouvi falar. Então já vai pesquisar, já abre uma linha de pesquisa, já começa a movimentar o histórico, e assim vai. E hoje, acho que foi hoje que eu vi isso, ontem, não lembro agora, hoje, dia 20, dia da felicidade. Não sei se alguém mais viu. Gente, eu nunca ouvi dizer que a felicidade tinha um dia para ela, para se comemorar, para se pensar. Se já existia ou não, não sei, mas aquilo me chamou a atenção. Dia da felicidade. E essa semana mesmo eu tive a oportunidade de ministrar a palavra em outra congregação, em outro lugar, e eu falei sobre isso, não sobre a felicidade em si, mas sobre o erro que nós cometemos em colocar a felicidade como objetivo de vida. É um erro colocarmos a felicidade como objetivo de vida. Por quê? Porque a felicidade, ela é um momento, ela é um instante. Há uma outra mensagem que eu ministro que fala sobre a felicidade em si, e eu cito aquele filme, A Procura da Felicidade. E toda a história é passada até um momento no final do filme, em que ele é aprovado, em que ele tem uma situação de sucesso. E ele fala, nesse momento, eu chamo de felicidade. A felicidade é isso, é um momento. Então, quando nós colocamos um momento como objetivo de vida, nós nunca estaremos saciados. A gente vai sempre buscar alguma coisa. Porque se eu não tenho um carro, eu fico dizendo para mim mesmo, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro. Então eu já fico imaginando eu, na minha casa, me arrumando, ficando bem cheiroso, bem bonito, botando a minha família dentro do carro e vindo em direção à igreja. Quando eu tiver um carro, aí eu vou ser feliz. Aí eu tenho carro, passa-se 1 ano, 2 anos, a gente já começa a achar o carro e os defeitos do carro, então a gente já começa a ver outro carro. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquele modelo de carro. Não tenho casa, vou ser feliz quando tiver casa. Não tenho emprego, vou ser feliz. Então a gente sempre pauta, sempre ponta a felicidade mais ali na frente, não agora, não no momento. Então o primeiro erro é colocar o nosso objetivo de vida, ser feliz. Eu não quero te desanimar, mas você não vai ser feliz sempre. Existem os momentos da felicidade. Lá uma vez ou outra nós vamos ter sorte e vamos ter um momento de felicidade.
A felicidade não é um objetivo a ser alcançado, mas vamos considerar que seja um brinde no percurso. Porque o objetivo mesmo que deveria estar pautando a nossa vida é ser útil, é ter utilidade, é fazer a diferença. Como a minha esposa já me antecedeu, lá onde nós trabalhamos, lá onde nós moramos, lá na nossa rua, lá no nosso bairro, lá no nosso prédio, lá na nossa sala, em algum momento, Deus vai conceder a oportunidade de nós sermos úteis no seu reino. Então o objetivo nosso, o objetivo da igreja, o meu objetivo é de ser útil e de propagar, promover o reino de Deus na vida de alguém. E se na busca desse objetivo, de ser útil, de promover o reino de Deus na vida de alguém, eu receber algum brinde, uma porção de felicidade, dá glória a Deus. Mas não é sempre que nós vamos ser felizes. Então a felicidade ela não pode ser um objetivo. O ser útil, sim, é um objetivo. Qual é o nosso objetivo aqui nessa noite? Servir ao Senhor. Como que nós servimos ao Senhor? Adorando a Ele, bendizendo a Ele, glorificando a Ele, cultuando a Ele. E estarmos atentos e recebendo dEle algo que servirá como ferramenta para amanhã eu poder servir Ele de alguma forma, de alguma maneira. Não sei como será, mas Deus vai me dar a oportunidade. Nós saímos sempre da nossa casa com expectativas. E as nossas expectativas são alimentadas por alguma situação que aconteceu. Alguns de nós chegaram até o culto dessa noite movidos, impelidos por uma dor, por uma necessidade, por uma angústia. Ou simplesmente vieram porque são obrigados, porque são obreiros, porque são líderes, porque tem que estar, porque o pastor tem que ver. Não importa o motivo, nós fomos motivados a vir até aqui. E quando nós chegamos aqui, independente da nossa motivação, nós passamos a estar subjugados por uma vontade absoluta. A partir do momento que nós entramos nesse ambiente, a nossa vontade desaparece e a vontade daquele que é Senhor absoluto prevalece. A vontade de Deus prevalece nesse lugar. Por mais que nós cheguemos aqui com outros motivos, com outras aspirações, no final das contas, a vontade de Deus vai prevalecer. E a vontade de Deus às vezes não é falar aquilo que eu pensava ser necessário para a minha vida. Não. Às vezes a vontade de Deus passa longe da minha percepção. E a vontade de Deus, quando feita e realizada, ela sim tem o poder de provocar mudança, de incomodar, de nos elevar a um patamar superior, a estar acima de onde nós estamos agora. E o objetivo dessa noite é que nós sejamos elevados a um nível diferente do que nós estamos agora. Amém? Dois males cometeu o meu povo. Dois males cometeu o meu povo. E eu já quero de antemão pedir desculpas àqueles que são mais imbuídos na teologia. E às vezes falando num livro como esse do profeta Jeremias, alguns acham que necessariamente nós precisamos falar do contexto histórico, falar do que estava acontecendo, falar das nuances, para entendermos o porquê que essa palavra foi dita. Isso é salutar, isso é muito importante, mas numa reunião como essa, num culto como esse, que nós temos um tempo limitado, não só pelo horário que nós temos que acabar o culto, mas da nossa própria compreensão, esses detalhes teológicos a gente pode deixar para uma outra oportunidade, para um outro ambiente. Quem sabe um ambiente de escola bíblica dominical, quem sabe um ambiente de escola teológica de obreiros, quem sabe um grupo de estudo mais avançado de teologia. Não é o momento agora é de nós trazermos o cerne da palavra, o âmago da palavra, a essência da palavra, a aplicabilidade da palavra, para que nós compreendamos o que Deus está falando através do profeta
e que nós consigamos aplicá-la de uma forma imediata, antes desse culto acabar. Amém? E eu peço a Deus uma porção da sua graça, uma porção da sua unção, não só para transmitir, mas para compreender a vontade dEle. Porque nessa noite eu quero ser atingido por essa palavra também. Porque a palavra é uma espada de 2 gumes, eu quero ser portado por ela também. Eu quero receber essa palavra também. Amém, povo de Deus? 2 males o meu povo cometeu. Primeiro mal, me deixaram o manancial de águas vivas. 2 males o meu povo cometeu. Entendamos por povo, não aqueles que ficaram, não aqueles que não estão, mas nós que estamos recebendo essa palavra. Entendamos por povo, não esse povo que recebeu essa palavra lá do Antigo Testamento, não qualquer outra parte da história da igreja que recebeu essa palavra. Entendamos por povo, nós, os ouvintes dessa palavra, quer nós que estamos ouvindo-a agora ao vivo, presencialmente, como aqueles que estão ouvindo de outra maneira ou até mesmo gravada, mas nós que estamos recebendo essa palavra, nós somos esse povo. Então que nós viemos arrancar de nossa perspectiva a régua que nós carregamos conosco, determinando que determinadas palavras eu ouço, outras não. Isso é para mim, isso não. Isso serve, isso não serve. Não, meu irmão. Que nós estejamos com o nosso coração aberto, com o nosso entendimento aberto para receber a palavra do Senhor. Eu sou esse povo. 2 males esse povo cometeu. Primeiro, me deixaram o manancial de águas vivas. E esse verbo deixar, no original hebraico, literalmente quer dizer soltar. É como se estivesse segurando na mão e eu deixei, eu soltei para seguir o meu próprio caminho. É aquela criança, eu não sei, agora não tanto, mas antigamente quando eu saía com a mãe, ainda na época de estrada de chão, e a gente era meio bicho do mato, porque não era sempre que passava carro, não era sempre que passava um caminhão, então nós andava sempre na beira da estrada, não tinha calçada, não tinha nada, quem é mais antigo sabe, e a mãe sempre andava ali e tal, às vezes com uma criança no colo, e o mais grandinho, eu era o mais velho, ficava caminhando do lado, e a minha mãe sempre brigava comigo, porque quando apontava um carro longe, eu ao invés de permanecer no meu lugar, eu tinha a tendência de sair correndo para o outro lado da rua. Ela não sabia porquê, e eu também não sei porquê, mas o instinto era de correr para o outro lado da rua. Ela se apavorava, ela pegava na minha mão, e quando eu não estava segurando a mão dela, eu corria para o outro lado. E ela ficava, fica aí, com medo de eu voltar novamente, e aconteceu um acidente. Me deixaram, soltaram da minha mão. É como se Deus estivesse falando, estavam segurando na minha mão, e eu segurando na mão dele, mas teve um momento em que a mão foi sacudida com violência, e soltaram, deixaram, se apartaram, se afastaram. Uma outra palavra que pode ser traduzida do hebraico para deixar é abandonar. Nós vemos aí reiteradas vezes propagandas divulgando o maltrato com animais. E volta e meia aparece um vídeo denunciando alguém que abandona um animalzinho. Larga de mão um animalzinho, alguém vem filmando, olha só, o vasilha, olha lá o vasilha. O boca mole deixando o cachorrinho lá, ó. Daí faz aquele assassino na internet. Tinha um carinho, tinha um apreço, tinha aquela paixão. Aí de repente aconteceu alguma situação que aquele bichinho já não serve mais, já está causando problema. Então abandona, deixa de lado. Quantas pessoas abandonam o seu lar, não tem mais o desejo, não tem mais o apreço de ficar na sua casa, ficar no seio familiar, e abandonam a sua casa.
vivem na rua, vivem como andarilhos, vivem mendigando, porque simplesmente abandonaram o lar, abandonaram a casa, não tiveram mais o apreço, o amor, abandonaram, largaram filhos, esposa, toda a história. E é mais ou menos isso que Deus está falando. 2 males fizeram esse povo. O primeiro, me deixaram, me abandonaram. E no português, esse verbo não muda muita coisa. Quer dizer, mover-se para fora, sair, retirar-se. Mas no português ainda dá um entendimento um pouquinho diferente. Mover-se para fora. Mover-se para fora. Me deixaram, moveram-se para fora. Ou seja, estavam envolvidos mas teve um momento que saíram para fora. E a Bíblia fala que Deus tem uma glória, e essa glória foi manifestada no meio do povo. Essa glória, quando manifestada no meio do povo, quantos estão me ouvindo, digo amém. Amém. É conhecida como Shekinah. E na inauguração do tabernáculo, na inauguração do templo, no Monte Sinai, essa Shekinah era visível. Todos viam a glória do Senhor. E aqui dá a entender que esses se moveram para fora, estavam envolvidos pela glória, estavam envolvidos pela Shekinah, estavam envolvidos pela presença do Senhor, e por livre escolha não foram retirados. A Bíblia fala, me deixaram. A escolha não foi de Deus, não foi Deus que retirou-os, não foi Deus que os arrancou, foi eles que deixaram a presença, foi eles que deixaram Deus, foi eles que se afastaram de Deus, por sua escolha, por seu bel prazer, por sua própria vontade. Deixaram quem? Quem que eles deixaram? O manancial de águas vivas. O manancial de águas vivas. Quantos aqui já viram uma nascente de água? Uma mão levantada, eu já vi. 2 mãos levantadas. Então, criando coragem, mais mão levantada. Uma nascente de água, irmãos, é coisa linda. Eu, sinceramente, eu acho que eu duvido alguém que chegue do lado de uma nascente e não sinta vontade de beber daquela água. É assim ou não é? Quem já viu uma nascente? Pode levar um tonel de 2 toneladas de água, mas chega dá uma vontade de tomar daquela água. A gente vê aquela água borbulhando assim, e a gente leva a mão e vê aquela limpidez, vê aquela... Eu trabalhei aqui na Costeira, na oficina, e teve um cliente que me chamava a atenção, que ele não botava a água da torneira no carro dele. Ele sabia que tinha uma nascente de água aqui para cima, aqui da Costeira, e ele só botava a água dessa nascente no carro dele. Olha o valor que ele dava para essa nascente. Ou para o carro, né? A nascente de água é algo que apetece, a nascente de água é algo que dá vontade de estar, a nascente de água é algo que te faz admirar, sabe? A água brotando, e dali ela vai criando um fio de água, um córrego, e mais na frente vai se juntando com outros e se torna um rio, e vai parar no mar. Me deixaram o manancial de águas vivas. Agora vamos pensar um pouco sobre o manancial. E eu quero que você entenda, antes de nós falarmos sobre manancial, que quando se fala de água, nesse contexto aqui, fala de prosperidade, fala de... Se fosse para trazer para os nossos dias, imagine você tendo dinheiro para fazer qualquer coisa. Essa tal liberdade financeira. Se você tivesse dinheiro para fazer qualquer coisa, você trabalharia onde está trabalhando? Se você tivesse dinheiro para fazer qualquer coisa, você moraria onde está morando? Você viveria como está vivendo? Não. Mas se o dinheiro não fosse uma preocupação, se tudo que você planejasse, se tudo que você
intentasse, de tudo que você projetasse, dinheiro não fosse problema. Eu tenho vontade de montar uma lanchonete, dinheiro não é problema. Eu tenho vontade de abrir uma empresa, dinheiro não é problema. Eu tenho vontade de construir uma casa, dinheiro não seria problema. Pegou essa ideia comigo? Quando fala de manancial de águas, era a mesma coisa. Quem encontrava um manancial em um povo, em um país, em uma época que a agricultura era a principal atividade, em que a criação dos animais era a principal atividade, a água era a principal fonte de renda. Era ouro ter água, era ouro estar perto da água, era ouro ter água à sua disposição. Quantos estão me ouvindo? Digo amém. Então, estar do lado de um manancial de águas vivas era como não ter problema e preocupação com dinheiro. Tudo que pensassem em fazer, o problema já estava resolvido. Era só meter a mão e fazer. Ao lado do manancial de águas, não há trabalho, porque não haveria necessidade de cavar poço. Era só administrar a água que já estava ali. Não que não existisse, não que não tivesse trabalho, mas o trabalho que fosse empregado, não existiria a hipótese de não haver sucesso. Eu vou cavar um poço aqui, vou ver se vem água. Não, a água já estava ali. O sucesso era garantido. Não, pode plantar, água tem. Mas eu vou comprar um bichinho, será que vai ter água? Pode trazer o bichinho, água tem. Mas eu estou pensando em construir uma casa e botar a minha família. Pode se instalar aí. Água tem. Não correria um risco de um fracasso, porque água havia. Era uma produção imediata. Eles não dependiam, não esperavam que algo acontecesse. A água já estava ali. Bora trabalhar. Tem água? Vamos fazer. Tem água? Bora trabalhar. É só fazer acontecer. E quem chega do lado de um manancial de águas, com certeza absoluta, vai encontrar descanso. Vai encontrar descanso. Chegou do lado do manancial? Tira a mochila das costas, o fardo que já foi ministrado aqui, senta, pega uma cambuca, enche de água e ó, descansa. Quem está do lado do manancial encontra descanso. Quem está do lado do manancial encontra descanso. O que é descansar, irmão Cristiano? Meu Deus, como é que eu vou dizer? Eu vou deixar a Bíblia falar. Êxodo 14:14. Eu pelejarei por vós, e vós calareis. Eu pelejarei por vós, e vós calareis. O que é o descanso? O descanso é ver Deus pelejar. O que é o descanso? O descanso é ver Deus agir. O que é o descanso? O descanso é esperar. Porque Ele prometeu, Ele vai fazer. É estar do lado do manancial. E do lado do manancial há descanso. Oh, aleluia! 2 Crônicas 20:17 fala lá da guerra de Josafá. Nessa peleja não tereis que pelejar. Nessa peleja não tereis que pelejar. O que nós vamos fazer de novo? Só vão. Se veste, leva a arma, fica em pezinho lá, de prontidão. E o que nós vamos fazer? Nada. É eu que vou na frente de vocês. Mas nada. É eu que vou na frente de vocês. Só fica em pé. Só se posiciona. O exército inimigo afrontou vocês. Vão lá
e aceita o desafio, mas não levanta um dedo, porque eu, disse o Senhor, vou na frente de você. Ei, quem está do lado do manancial, descansa. O que é estar perto do manancial? Estar perto do manancial é desfrutar do benefício antes do trabalho. Estar do lado do manancial não é cavar o poço para depois tomar água. É tomar água e depois ver o que acontece. É esse o convívio que nós temos com Deus. Primeiro a gente bebe da fonte dele. Primeiro a gente vive usufruindo das bênçãos dele. Aí depois ele nos capacita para fazer alguma coisa. E a capacidade desse manancial é ilimitada. Estar do lado desse manancial te capacita de uma forma ilimitada. Posso comprar 2 cabeças de gado? Pode. Posso comprar 5 cabeças de gado? Pode. Eu estou pensando em plantar 1 hectare de milho? Pode? Pode. E 10 hectares? Pode. Água não falta. Água não falta do lado da fonte. Água não falta do lado da fonte, do lado do manancial. Não importa o projeto que Deus colocou no teu coração. Não olha para a tua limitação. Foca no manancial. Foca no manancial. E canto, rebibibi, alamaganência. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar por vida eterna. Amém, povo de Deus? Viver em Deus, estar em Deus, desfrutar das bênçãos em Cristo é nossa fonte de descanso, de paz, de abundância. Mas eles deixaram a fonte. Por mais que você esteja se alegrando com essa palavra, nós vamos perder o foco. 2 males o meu povo fez. 2 males o meu povo fez. Primeiro, me deixaram a fonte, o manancial de águas vivas. E não se deixe enganar. Da mesma forma que eles deixaram, nós podemos cometer esse mesmo erro. Da mesma forma que o povo de Israel deixou o manancial de águas vivas, nós podemos cometer o mesmo erro. Irmão Cristiano, me ajuda aí. Como é que eu vou saber que eu estou cometendo erro? Eles deixaram a fonte para quê? Aí vem o segundo mal. Eles não apenas deixaram a fonte, mas começaram a cavar cisternas. Começaram a cavar cisternas. Como que era uma cisterna? Procurava-se uma pedra porosa e começava-se a cavar a pedra. Cavar. E por ser porosa, depois deles determinarem o buraco que seria feito e a quantidade de água que iria ser armazenada, eles passavam uma impermeabilização de cal e areia, para que a água não fugisse. Ai, meu Deus. Me deixaram o manancial de águas vivas para cavar cisterna. Aponta para a minha vontade. Aponta para o meu querer. Aponta para o meu entendimento.
aponta para eu me afastar do propósito que Deus está mostrando e fazer aquilo que eu quero. Entendamos uma coisa: se nós estamos no reino e se nós dissemos que fazemos parte desse reino, nós temos um reino. E se existe um rei, se existe o reino, existem leis. E se existem leis, são para ser cumpridas. Quando eu me afasto das leis, quando eu não cumpro as leis, eu me afasto do rei, eu me afasto do reino, eu estou começando a cavar as minhas próprias cisternas. E eu quero que você compare agora a água de uma cisterna e a água de uma nascente. A água de uma cisterna era uma água que era trazida de outro lugar para encher a cisterna. Quando você está do lado do manancial, você primeiro toma água e depois vai trabalhar. Quando você decide fazer por sua vontade, pelo seu querer, primeiro você trabalha e depois você vai beber da água. Tem alguém comigo aí no raciocínio? Quando você está do lado da fonte, você tem descanso, porque a água já está ali, fresquinha. Água mineral. Agora, quando você decide deixar o Senhor, se afastar do Senhor e fazer por suas próprias forças, aí já não tem mais água corrente, água renovada, é água parada, que você mesmo trouxe de outro lugar, água morna, água que pode conter doença, micróbio, bactéria, água que alguém pode vir e envenenar. Aleluia! Quando você decide sair da fonte, do manancial e viver por sua própria força, pelo seu próprio querer, você está sujeito a sofrer muito mais. Eu não sei você, mas eu estou ouvindo Deus falar aqui nesse lugar. Me deixaram e começaram a cavar cisternas. Fala do individualismo, fala da independência. Aponta para o primeiro pecado do homem. O querer ser independente, o querer estar longe das dependências de Deus, o orgulho. Aleluia. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Os males o meu povo me fez, me deixaram, me abandonaram e começaram a cavar cisternas. E cisternas rotas, cisternas quebradas. O que isso quer dizer? Tiveram trabalho para cavar, tiveram trabalho para impermeabilizar, tiveram trabalho 1 dia, 2 dias enchendo aquela caixa d'água que eles mesmos fizeram, de 1.000, 2.000 litros de água. Tomaram 2 canecas de água e foram dormir. Vamos descansar, trabalhamos demais. Amanhã nós temos água para plantar, para dar para os animais. Foram dormir. No outro dia cedo, levantaram e foram lá pegar uma cambuca para lavar os olhos. Cadê a água? Não tinha mais uma gota de água. Cisterna rota. Cisterna que não segura nada, cisterna que não tem a capacidade de segurar nada, cisterna que não tem a capacidade de manter. Oh, oh meu Deus, eu estou ouvindo a voz de Deus aqui nesse lugar, meu irmão. Eu estou sentindo o trabalhar de Deus aqui. Receba essa palavra. Permita o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Permita o Espírito Santo te convencer nessa noite. Não é pela tua força, não é pelo teu trabalho, diz o Senhor. O que significa? Cavar cisternas significa trabalho antes de desfrutar. Significa diminuição na qualidade. Não tem mais aquela qualidade de água pura, de água renovada, de água nova a todo momento. Não. É a mesma água, água parada, perde a qualidade. Quando nós deixamos o Senhor, quando nós nos afastamos do Senhor, nós não temos mais a mesma qualidade de vida, nós não temos mais a mesma paz, nós não temos mais a mesma tranquilidade, nós não vivemos mais a mesma vida. Não há como comparar uma vida do lado do manancial
e uma vida do lado de uma caixa d'água. Ei, sai do lado da caixa d'água e volta para o manancial. Aleluia. O que significa cavar cisterna? Quando eu estou do lado do manancial, a capacidade é ilimitada. Quando eu estou do lado do manancial, a capacidade é ilimitada. Quer plantar 1 hectare? Planta. Quer plantar 10 hectares? Planta. Quer criar uma cabecinha de boi? Cria. Quer 10 cabeças de boi? Cria. Água não falta. Agora, quando você depende de uma cisterna, a capacidade se limita à capacidade de retenção da cisterna. 2 males o meu povo fez. Me deixaram manancial de fontes de águas vivas e cavaram cisternas rachadas. Tudo que o homem faz não se pode comparar com aquilo que Deus faz. Quando confiamos em nós, quando confiamos na nossa força, na força do nosso braço, nós vamos colher aquilo que os nossos braços produzirem. Quando nós trabalhamos na nossa força, aleluia, quando nós trabalhamos pela força do nosso braço, nós vamos colher aquilo que os nossos braços produzirem. Eu não sei de você, mas eu quero colher segundo as forças dos braços do meu Deus. Eu quero colher aquilo que o meu Deus vai produzir para mim. Se você trabalha na força dos teus braços, você vai colher o que os teus braços plantarem, o que os teus braços trabalharem. Agora, se você descansa no Senhor, você vai colher não aquilo que você produz, mas aquilo que Ele produz. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui? Eu estou sentindo uma graça. Eu estou sentindo a Shekinah aqui. Eu estou sentindo o renovo de Deus aqui. Pela fé, eu falei no início dessa mensagem, nós seríamos elevados. Nós sairíamos do nível que nós estávamos e seríamos colocados por Deus em um nível mais alto. E você não tem a oportunidade de ver o que eu estou vendo, porque vocês estão olhando para mim. Mas o privilégio do pregador é olhar para todos, e no decorrer da mensagem, a gente já consegue perceber Deus trabalhando em vidas aqui. A gente consegue perceber quem cochila, mas a gente consegue perceber quem está recebendo também. E são muitas pessoas nessa noite que estão recebendo essa palavra. Você pode adorar o Senhor por isso? Amém, povo de Deus? Se coloca de pé nessa oportunidade. Dois males o meu povo fez: me deixaram, me abandonaram. Manancial de águas vivas. Segundo mal, passaram a construir cisternas e cisternas rotas. Irmão Cristiano, e agora o que a gente faz? Há um certo tempo atrás, eu estava assistindo uma comissão no Senado. E me chamou a atenção que os senadores, numa comissão, não sei se comissão de justiça, não sei qual era, estavam analisando projetos de lei que não seriam aplicados agora, seriam aplicados 30 anos à frente. Eles já estavam determinando leis que o presidente eleito há 30 anos, que levaria 30 anos para ser eleito, lá para frente, eles já estavam preparando e discutindo as leis. Ou seja, existe, até mesmo na política, que é tão falha, um planejamento do futuro.
Quem sabe o presidente que eles estavam escolhendo as leis, quando estão me ouvindo, digo amém. Quem sabe o presidente que eles estavam ali trabalhando na lei, seria um camarada cheio de espinha na cara ainda, adolescente, ou pré-adolescente, ou universitário. Mas os senadores já estavam ali trabalhando, preparando para um dia que o camarada for presidente, já teria leis preparadas para que ele trabalhasse, para que ele administrasse o país. Tá, irmão Cristiano? Não der para o irmão que eu chegar com isso. Estava tão bom até agora. 2 males o meu povo fez. Me deixou e começou a viver segundo a sua vontade. E acaba por isso mesmo? Não. Se os senadores planejam antes de algo acontecer, você acha que Deus já não tinha visto antes? Você acha que Deus já não tinha dado uma fórmula de escape antes? Você acha que a misericórdia de Deus já não era antes do pecado existir? Você acha que antes de nós desviarmos do caminho, Ele já não tinha desenhado uma placa bem grande, retorno? Antes de você se perder no caminho, a placa de retorno já estava pronta. Antes de você se desviar do caminho, o mapa já estava pronto. Antes de nós nos afastarmos de Deus, o plano de retorno já estava pronto. Aí eu encerro com 2 Crônicas 7,14. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.